Gente, vamos agora resolver a prova de 2018 da EFON, começando aí por inglês, beleza? A prova é realizada em 2017, tranquilo. Então vamos aí ver a prova branca, beleza? Questão número 1, EFON 2018 em inglês. Então, antes de começar a questão, eu queria te passar um bizu para a prova. Qual é o bizu? Qual é o macete que você tem que ter? Qual é a malandragem que você tem que ter para fazer a prova? Quando você for fazer a prova, geralmente a questão vem com um texto bem grande, que é o exemplo dessa número 1. Cara, você não vai ler esse texto inicialmente. Você vai direto para o comando da questão. O que é o comando da questão? O comando da questão é a pergunta da questão. Então vai ter lá a pergunta e as alternativas. Você vai ler o que a questão pede, e aí se você precisar, você vai voltar no texto e vai caçar a resposta para essa pergunta. Por que você vai fazer isso? Porque assim você salva tempo. Porque pensa, se eu ler o texto todo, aí eu vou para a pergunta, eu vou ter que voltar no texto para confirmar se o que eu li é aquilo ali mesmo. Então é muito mais bizu você já ver a pergunta e ir para o texto caçar o que você precisa. E lembra quando você está fazendo um texto, uma prova, é muito importante o cuidado com a interpretação. Como assim? Não faça interpretação externa. A prova pode mentir. Como assim? Às vezes aquilo que está escrito ali não acontece na vida real. Tudo vale num papel. Então, o que o texto falar é o que vale para a questão. Não necessariamente o seu pensamento. Eu acho que isso aqui está errado na vida real, então, porra. Isso a gente chama, esse é um erro de interpretação de texto, a gente chama isso de extrapolação. É um dos erros que a gente comete aí sem querer. Então, por isso que é muito bizu você ler o comando e ir atrás da resposta. Você não tem que ficar discutindo, você não tem que ficar pensando, pô, será que faz sentido? Não tem que fazer sentido, cara. Se tá na prova, é aquilo, no papel vale tudo. Tipo, isso acontece muito em física, tem coisa na física que foi um papel, uns valores que nem fazem sentido. Porque na vida real você nem conseguiria atingir aquele valor. Mas tá valendo, cara. É assim que funciona. E você não pode dar mole nisso. Pelo amor de Deus, não dá mole nisso. Então vamos aí pra questão número 1. Vou começar lendo o comando dela. Vambora. In the extract from the first paragraph, the damage caused by a British-owned cruise ship that accidentally ran aground on a pristine Indonesian coral reef could total more than 18 million. The word in bold means. Então vamos lá. Basicamente o que ele fala aqui é para você dar uma olhada no primeiro parágrafo e dar essa coisa aqui sobre o primeiro parágrafo. Então o que você vai fazer primeiro? Tentar entender um pouquinho disso aqui. Entender um pouquinho disso aqui, você vai olhar o texto para ver se tem mais algum adendo necessário para responder a questão. Beleza? Então é assim que você vai pensar. Então, vamos lá. The damage caused by a British-owned cruise ship. O que ele quer dizer com isso? Damage. Damage significa dano. Beleza? Dano, estrago nesse caso. Caused, o nome já diz, causado by a British-owned cruise ship. Velho, sei lá o que é cruise, não sei, enfim. Se você não souber, você tem que saber isso aqui. Essa aqui é importante. Ship. Ship significa navio. Beleza? Galera que é jogadora de Crossfire americano, Crossfire NA, está assistindo meu vídeo aí, chip tem um mapa desse e já safou navio aí, não é isso mais. Eu aprendi assim, aprendi jogando videogame. Enfim, vamos lá. British, muita gente também conhece que é britânico. E owned, sei lá o que é owned, mas own já vem como uma coisa chamada de próprio, minha, então deve ser propriedade, algo do tipo, né? Então é isso. E cruise, pode falar, significa cruzeiro. Então significa o quê? O dano causado por um navio de cruzeiro de propriedade britânica, beleza? Aí vamos lá. That accidentally, então, que acidentalmente, a palavra já diz, ran aground. Ran aground significa encalhar, beleza? Então, nesse caso aí, encalhou. Por que é encalhou? Porque aqui está escrito caused, causado, beleza? Então já aconteceu isso aí. Então, the damage caused by a British-owned cruise ship that accidentally ran aground on a pristine. E aí fudeu. Porque eu não sei o que significa pristine. Tô falando sério. Você sabe o que significa pristine? Eu não. E você vê que ela tá grifada aí. Mas qual é o bizu que a gente tem que ter sempre para as questões? Cara, você não tem que saber todas as palavras. Como eu disse, eu sei lá o que significa cruise. Eu te falei, eu nem precisava saber que cruise era cruzeiro. Sabendo que isso é cruzeiro, muda alguma coisa? Navio britânico. Navio cruzeiro britânico. Mudou alguma coisa no contexto? Não mudou nada. Então você não tem que saber palavra por palavra. Você tem que tentar entender o contexto. Então você vai nas palavras-chave. Quais são as palavras-chave? São as palavras que são mais vistas do inglês. Então você tem que estudar o vocabulário. As palavras, você tem que pesquisar aí. Quais são as palavras mais usadas? Não sei o que. Isso é importante. É importante você fazer isso, cara. Entendeu? Então vamos lá.
Aí vai on a pristine, sei lá que porra é essa, Indonesian. Porra, essa palavra que tá na cara deve ser alguma coisa da Indonésia. Deve ser algo da Indonésia. Coral Reef. Olha só, coral. Pensa, eu tô falando de navio. Navio, como é que eu raciocino agora? Navio. Dano causado no navio lá, ou o navio causou um dano. O que eu tenho que pensar? E fala coral. Coral, eu lembro coral do mar lá. Pô, isso aqui deve ser coral. E o que a gente lembra em português? Coral, a gente pensa o quê? Recife de corais. E tem um reef aqui. Mano, isso aqui deve ser Recife de corais. E é isso aí, Recife de coral. Beleza? Could você tem que saber. Poderia. Total more than, mais do que. Então uma coisa que você tem que provavelmente pagar mais do que, não sei o que. Vai dar um valor aí gigante. É lá dá 18 milhões. Então basicamente você tem que tentar entender desse texto. Que o dano causado por um navio cruzeiro pertencente aos britânicos que acidentalmente encalhou em um recife de corais indonésio. Aí tem o pristine, que eu não sei o que significa, deve ser a continuação. Poderia totalizar mais do que 18 milhões e tananana. Agora o que você faz é o seguinte, você vai lá no seu texto oficial e vai ler para ver se esse tananana é importante ou não. São as reticências. Ficaria o seguinte aqui, a continuação ficaria: according to academics and environmental groups working in the region. Então não ajuda em porra nenhuma, né? Porque ele fala assim, de acordo com os acadêmicos e o grupo de meio ambiente trabalhando na região. Então o resto das reticências não ajudam em nada. Aí termina o primeiro parágrafo. Então, nem precisava olhar para saber, mas você dá aquela bisoiada rapidinho. Viu quanto tempo eu demorei para ver que não precisava ler o texto? Segundos, né? Pouquíssimos. The word in bold means. Velho, tem uma palavra que tá grifada ali no caso. The word, a palavra in bold. Se ela significa bold, nem precisa. Dá pra entender que bold ele tá querendo falar sobre a palavra grifada. Bold significa negrito, tá? Você vai ver que na prova eu botei em azul aqui, porque não tem como eu fazer em negrito. Mas na prova tá em negrito a palavra pristine. Então você já tem que raciocinar. Tem essas palavras aqui e essas palavras aqui. Ele deve saber o quê? Qual que pode ser substituído ali dentro? Porque ele fala, the word in bold means. Means significa. Então, significa o quê? Pristine significa shabby, bulky, unspoiled, cozy, awesome. Então tá, essas palavras são mais conhecidas, então você já tem que dominar elas. Então se você não domina, vamos ver agora como é que é. Pristine realmente é uma palavra bem difícil de você se ver. Então vamos lá, vamos começar aí com shabby. Shabby significa gasto. Como assim? Gastei dinheiro? Não. Gasto de usado. Por exemplo, aqui ó. The poster has got shabby. Significa o quê? O pôster ele ficou gasto, ele ficou muito usado, ficou velho. Entendeu? É isso. Então vamos lá. Agora vamos ver bulky. Bulky, a galera que faz academia, a galera do treino pesado, do musculação, sabe muito bem o que é bulky. Por quê? Porque existe a fase de déficit calórico, que é o quê? Quando você quer perder peso, que a gente chama de cut. Quando você quer perder peso, você está fazendo um cut. E quando você quer ganhar peso, aquela galera mais magrinha, os chamados ectomorfos, eu sou um endomorfo, por exemplo, eles querem fazer um bulk, que é a fase de ganho de peso. Então a pessoa que está perdendo peso, está em déficit calórico, fala que está em cutting. E a pessoa que está em ganho de peso, ou seja, quer ganhar, geralmente quem está nisso aqui, quem quer ganhar massa muscular e tal, a gente fala que está em bulking. Então aí ó, cutting versus bulking, beleza? Então cut e bulking. Então bulking significa o quê? Ganho de peso, tem que ganhar alguma coisa. Então bulky vai significar o quê? Volumoso. Beleza? Galera que está em bulk está no chamado superávit calórico, tá? Déficit calórico versus superávit calórico. Então bulky, volumoso. Frase de exemplo. My hair's bulky. Meu cabelo está volumoso. Porque é verdade. Se você olhar aí, ó, caraca, tá volumoso mesmo. Por isso que eu falei isso. Por isso que eu inventei essa frase. Unspoiled. Unspoiled significa intacto, protegido, enfim. Exemplo. Tourists come to the region to enjoy the unspoiled countryside. Então, turistas vêm para a região para curtir o intacto campo intacto, a zona rural intacta, enfim. Vamos lá, cozy. Cozy significa aconchegante. Exemplo, this place is cozy. Esse lugar é aconchegante. Awesome. Awesome acho que é mais conhecido aí, todo mundo conhece essa palavra. Significa impressionante, incrível, espetacular. It's an awesome idea.
é uma ideia incrível, é uma ideia espetacular, é uma ideia maravilhosa. Beleza? Então a gente viu aí cada coisa. E agora a gente vai tentar substituir. A ideia é substituir isso aqui no lugar de priestly e ver se faz sentido, cara. Ver se faz sentido. Porque quando ele fala que vai substituir, vê se faz sentido. Se fizer sentido, provavelmente é a resposta. Então vamos lá. Eu não sei o que é priestly, não tenho nem ideia do que é priestly. Mas agora eu vou começar a substituir. Em vez de priestly, então vamos botar aí shabby. Vamos ver se faz sentido. The damage caused by a breach... Não vou ler em inglês não, vou ler em português, né? O dano causado por um cruzeiro, um navio pertencente aos britânicos que acidentalmente encalhou em recifes de coral, em corais, né? Indonésios. Foi gasto, poderia totalizar mais de 18 milhões. Pra mim não faz muito sentido, né? Foi gasto, aí fala que poderia totalizar... O que foi gasto? Saca, não faz sentido ser gasto, porque é gasto no sentido de usado. Então, shabby não faz sentido algum. Você viu que eu não consegui nem explicar. Porque não faz sentido. Vamos lá. Bulky. Vamos lá, vamos ver. Que acidentalmente encalhou em corais, Recife de corais, indonésio, volumoso, poderia totalizar. Então, só porque o troço tipo volumoso, ele pode totalizar mais do que 18 milhões, também pra mim não faz sentido, porque você tem que analisar isso aqui em cima disso aqui, ó, poderia 18 milhões aqui, ó, tem que analisar em relação a isso aqui, não em relação à tradução ficar fazendo sentido. Não é a tradução que tem que fazer sentido, por exemplo, pensar aqui, volumoso, posso pensar em corais volumosos, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Que a gente tem que analisar aqui não é se a frase faz sentido, se ela faz sentido com o contexto. Então, bulk não faz sentido com o contexto em si. Unspoiled. O dano causado por um navio que acidentalmente encalhou num recife de corais indonésio intacto, poderia totalizar mais que 18 milhões. Olha, já fez um pouquinho mais sentido pra mim, intacto. Porque é protegido, né? Então a gente pensa assim, olha só, Indonésia, da Indonésia. A parada é da Indonésia. Você fala que vai totalizar, você pode até raciocinar, você não fala inglês, você quer tentar criar uma linha de raciocínio. Uma linha de raciocínio que você pode até pensar aqui é tipo assim, o lugar é protegido pela galera da Indonésia. E se você acessar esse local ali, você vai ter que pagar isso aqui, 18 milhões. Então, pra mim, pensando em contexto, unspoiled já faz sentido. Mas, às vezes, eu tô chutando aqui uma ideia. Vamos ver a letra D, pra ver se faz sentido. Então, cozy. Aconchegante. Será que aconchegante faz sentido? Que acidentalmente encalhou uma cozy. Porra, num coral aconchegante, tá ligado? Pra mim também não faz sentido. E awesome menos ainda. Que incrível, espetacular, tipo, não faz sentido. Então, eu fico com letra C, que é a resposta unspoiled. Beleza? Espero que você tenha entendido toda a minha linha de raciocínio. Valeu!